Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio no meu canal do YouTube. E só para alinhar o jogo, eu preciso te dizer que esse canal é sobre levar as suas próprias ideias a sério. Eu coloco as minhas na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a não pensar. Se topar esse contrato, bora pro conteúdo. Cara, eu preciso agradecer a presença de você que tá ouvindo que está nesse vídeo, porque é importante pra mim ter pessoas que levem as suas ideias a sério e principalmente que queiram me ouvir e aprender com o que eu tô trazendo aqui no meu canal do YouTube, cara. E o conteúdo de hoje, ele é um conteúdo muito bom, ele é uma forma de, é uma ideia que eu trago, é a principal ideia que eu estou defendendo publicamente no meu canal do YouTube e em outras redes sociais, tá bom? Então, o tema do vídeo de hoje, da aula de hoje, é o que é o princípio de Paulino, cara. Então, ele não é algo que surgiu do nada, ele é algo que surgiu do campo de batalha, de muito tempo de estudo e treino enfim, investimento também pessoal e profissional, tá? Então, o vídeo de hoje sobre esse princípio, o que é o princípio de Paulino, ele surgiu do caos profissional da minha vida, né? Mas quando eu entendi esse princípio, que eu carinhosamente nomeei de princípio de Paulino, eu entendi que ele vai muito além do que só o campo profissional. Ele ataca diretamente ou ele está diretamente interligado com o nosso campo pessoal, tá bom? Então, por que que isso, cara? Durante anos eu estudei gestão, eu estudei liderança, eu estudei organização de empresa, eu estudei empreendedorismo e toda vez que eu perguntava para um mentor meu qual que é a melhor forma de organizar, como que eu faço a minha empresa funcionar de forma organizada, cada mentor me dizia uma coisa, me dizia depende do momento, depende do humor das pessoas, depende do tempo, depende do mercado, depende do contexto, depende. Só que essa resposta, ela não me satisfazia, porque como que eu vou organizar a minha vida se todo mundo diz que depende, né? E isso começou a me incomodar muito, né? Porque eu estava trabalhando, mas eu não conseguia organizar a minha empresa, né? E se tudo depende, como que eu vou organizar a minha vida? Veja, como que eu vou organizar a minha empresa no tempo se tudo depende? Se cada pessoa diz que depende, então como que eu organizo essa jossa? E eu não estava só tentando organizar a minha vida, minha empresa, eu estava tentando organizar a minha vida pessoal também, né? Então, porque, pô, eu ainda sou, no caso, um jovem de 20 e poucos anos tentando organizar a minha vida pessoal e profissional. E a resposta era sempre depende, né? Então, eu comecei a pensar uma coisa um pouco diferente. Comecei, tá, ok, se tudo depende, o que não muda, né? O que deve existir estruturalmente no tempo e que isso se torne e que isso é inevitável, que isso é imutável, tá bom? Eu preciso te contextualizar, né, sobre essa história total, porque antes de a gente entrar no conteúdo e eu te explicar o que é o princípio de Paulino, eu preciso te contextualizar sobre uma coisa. O que é um sistema? E a palavra sistema é a palavra mais importante do vídeo de hoje. Esquece o princípio de Paulino por um momento, esquece a introdução que eu fiz. Vamos focar na palavra sistema. O que é um sistema, tá bom? Sistema não é algo técnico. Sistema é qualquer conjunto de funções ou partes que precisam se sustentar no tempo. Isso é um sistema. Exemplos de sistema. A sua empresa ou onde você atua é um sistema. A sua família é um sistema, um relacionamento é um sistema. A sua própria vida pessoal, como você organiza você, é um sistema. Ou seja, basicamente, da minha interpretação, tudo que necessariamente deve perdurar durante o tempo, eu chamo de sistema, tá bom? Então vamos lá. A pergunta não é se o seu sistema ele é organizado. A pergunta é: quais estruturas o seu sistema tem? Como que ele está estruturalmente organizado, tá bom? Porque a resposta dos coaches e dos mentores para mim era: qual a forma que você vai organizar depende, tá? Mas qual que é a estrutura que sempre existe? E foi essa a ideia que eu estou defendendo publicamente, que eu carinhosamente chamei de o princípio de Paulino. O princípio de Paulino, só para eu contextualizar para vocês,
ele é um princípio que foi formulado academicamente como o princípio da gramática estrutural. Ou seja, eu formulei, com rigor científico, um princípio de gestão. Eu fui o primeiro brasileiro, fui um dos primeiros, ou o brasileiro que formulou um princípio estrutural e ontológico de gestão. E quando eu formulei ele, eu não podia chamar de princípio de Paulino academicamente, porque isso academicamente não vale. Teoricamente não vale, tá? Mas, e aí, o nome comercial que eu dou para isso é o princípio de Paulino, mas ele vem de um estudo acadêmico que eu chamo de o princípio da gramática estrutural, tá bom? Então, o princípio de Paulino ele surge de um trabalho acadêmico, tá? E ele diz o seguinte, que qualquer forma humana de se organizar precisa, no tempo, equilibrar um conjunto de 9 funções. E essas 9 funções elas devem estar equilibradas. Eu trouxe aqui, num vídeo passado eu já mostrei esse sistema. E esse é o primeiro sistema que organiza, que estrutura qualquer forma de se organizar. Então, quais são essas funções? Ou seja, vamos voltar aqui, tá? Isso aqui é uma aula, eu preciso recapitular alguns conceitos, tá? Um sistema é um conjunto de funções que se sustentam no tempo. Ok, quais funções são essas? Essas são as funções que devem existir para que qualquer forma de se organizar possa ser durável e permanecer no tempo, tá bom? Quais são essas funções, tá? É a função de governança, é a função de atração, é a função de conversão, função de admissão, análise de resultados, tá? Função de execução, função de recursos, função de relacionamentos e pessoas. Essas aqui são as funções que o meu trabalho acadêmico defende como qualquer forma que você vai utilizar para organizar, seja a sua vida pessoal ou a sua empresa, ela necessariamente precisa satisfazer isso daqui, se o seu sistema, ou seja, vamos voltar, o sistema é o quê? Qualquer forma de organizar. A sua família, a sua vida, a sua empresa são organizações. Então, qualquer forma de organizar precisa necessariamente, e se você quer que essa organização, que esse sistema que você está dure no tempo, necessariamente precisa passar por 9 funções. Vamos retomar de novo, cara. Sistema é qualquer forma de organizar. Tá. E a minha pergunta era, qual que é a melhor forma de organizar a minha vida pessoal e a minha empresa? E a resposta era, depende. Eu não gostei dessa resposta e falei, vou descobrir o que nunca muda e o que está sempre presente para que qualquer forma de sistema se torne viável no tempo. E está aqui, esse vídeo aqui não é necessariamente para eu falar sobre as 9 funções, tá? Mas eu elenco isso aqui para você, para que você se torne mais consciente do que precisa existir para que qualquer forma de se organizar possa ser durável no tempo, tá bom? Então, no meu trabalho, essas funções são 9, tá? Então, só para eu esclarecer algo bem importante aqui para você, o meu trabalho, esse sistema, isso aqui que eu proponho, não diz qual que é a melhor forma de organizar. Ele diz alguma coisa muito simples. Ele diz algo muito simples. O que precisa existir para que qualquer forma de se organizar em qualquer sistema possa ser durável no tempo, tá bom? Qualquer forma de organizar, qualquer sistema possa durar no tempo. Ele não diz qual que é a melhor forma, ele só diz o que existe de antologia, o que antecede ao como eu vou fazer. Ou seja, quais são as estruturas que existem antes de eu pensar em organização. Porque se eu tenho estrutura, eu consigo organizar qualquer sistema. Não existia isso na gestão, não existia estruturas ontológicas que determinassem se você vai organizar uma empresa, a sua vida, seja qualquer forma de sistema, você necessariamente precisa passar por isso. E esse é o grande estopim do meu trabalho, que ele revela que a gestão ela passou muito tempo justamente nisso, no depende. Depende do contexto, depende do humor, depende das pessoas. Eu fiz uma pergunta diferente e descobri a ontologia estrutural que organiza não. Eu descobri a ontologia estrutural que possibilita qualquer forma de organizar sistemas, tá bom? Então ele não diz o que
precisa, ou como você deve organizar, mas o que precisa existir para que qualquer organização não colapse no tempo, né? A gestão passou décadas discutindo que tudo depende. O meu trabalho ele só faz uma pergunta diferente. O que precisa existir para que qualquer forma de organizar se torne durável, tá? E aí você pode, né, pensar, pô, tá legal, onde que esse sistema se aplica, tá? Vamos voltar à aplicação prática da vida. Eu tenho meu roteiro aqui para me ajudar a trazer o raciocínio lógico dessa aula, tá bom? Então, quando eu entendi que tudo são sistemas, uma coisa estalou na minha cabeça. Eu parei de me achar atrasado para o momento da minha vida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa produtiva, sempre tive bastante esforço naquilo que eu estava fazendo, talento em determinadas áreas que eu me propunha a executar, mas estrutura, aliás, mas produtividade, esforço, talento, nada disso se sustenta sem estrutura, tá bom? E o princípio de Paulino diz que você precisa equilibrar todas essas funções na sua vida. Tá? Nem eu dou conta de equilibrar tudo isso na minha vida. Ele simplesmente diz o que precisa existir para que qualquer forma de sistematizar ou organizar se torne durável no tempo, tá bom? Então, exemplos práticos aqui para a gente ter um contexto geral. Só para alinhar um ponto aqui, toda viabilidade sistêmica, segundo o meu trabalho, ele necessariamente tem um fator mais importante. Tem uma função que ela é a função mais importante desse sistema, que é a função relacionamentos. Ele fica justamente aqui na parte inferior do sistema. Tá? Vou dar um exemplo prático para você entender do porquê que qualquer forma de se organizar precisa se satisfazer por 9 funções e por que a função P9 é a função, né? Eu chamei de função P9, mas é a função de relacionamentos, é a função mais importante. Veja, vou dar um exemplo clássico, é a alma de qualquer sistema. Lembrando, qualquer forma de organizar sistema deve passar por um conjunto de funções sustentada no tempo. E existe uma função que destrava todas as outras funções, que é a função de relacionamento. Vou dar um exemplo muito prático aqui, bem simples de entender. Por exemplo, uma criança recém-nascida, ela não precisa trabalhar. Tá? Eliminando contextos históricos que a gente vê que crianças trabalham. Tá, esse não é o foco aqui. Mas, por exemplo, eu quando nasci, eu não precisei trabalhar. O relacionamento do meu pai com a minha mãe sustentou capital, tá? Sustentou tempo para mim me desenvolver, né? Destravou a execução. Ou seja, relacionamentos é a função de qualquer sistema que destrava tudo. Quando, por exemplo, eu venho aqui e te mostro que qualquer forma de organizar empresas ou a sua vida necessariamente precisa passar por 9 funções, isso só é possível se você tiver um bom relacionamento. Relacionamentos destravam capital, destravam execução, destravam implementação daquilo que você quer. Então, a alma de qualquer sistema humano são os relacionamentos. Os relacionamentos dizem e possibilitam. Veja, por exemplo, se uma criança não tivesse um relacionamento, entende? O sistema dela de vida não seria viável. Comida, comer, né? Ter capital, executar, implementar, se tornar uma pessoa mais atraente. Tudo isso só é possível por conta do relacionamento primário que as crianças têm quando nascem, tá? Então, esse é um exemplo muito forte que a gente pode dar, né? Sobre o que é estrutural para que qualquer forma de organizar sistemas possa ser viável, né? E aí você deve estar pensando, tá, mas como que eu uso isso, essa forma de, essas funções estruturais que qualquer forma de sistema deve satisfazer no meu dia a dia, na minha vida, tá? E a resposta não é que você precisa dominar o princípio. Você só precisa olhar para a sua vida como um sistema e se perguntar quais são as funções que eu estou negligenciando, tá? A forma como você vai organizar a sua vida ou a sua empresa, ela muda. Isso é o depende da gestão. Mas a estrutura, ela é eterna. Ela nunca muda. E essa daqui é a estrutura que o meu trabalho ele se propõe a responder, tá bom? E vamos lá, cara.
pô, Gustavo, você tá falando de ciências aí e tal, não sei o quê. Tá legal, cara, mas isso daí é autoajuda? Isso aí é a sua opinião? Não. Quando a gente fala de ciência, na ciência não existe opinião, existe rigor. A sua opinião não vale nada se você não tiver estrutura e rigor para sustentar a sua ideia, tá bom? Então, esse princípio aqui que eu trago, que é o princípio da gramática estrutural, que eu carinhosamente nomeei comercialmente de o princípio de Paulino, né, que diz que qualquer forma de organizar sistemas deve necessariamente se satisfazer por 9 funções, ele foi formulado com o maior alto nível de rigor científico que existe na ciência, tá bom? Então ele tem propostas de falseabilidade, 5 propostas de falseabilidade. Inclusive meu trabalho, ele é um trabalho que eu submeti a uma revista gringa na Europa para análise. Já contextualizei isso para você em outros vídeos, tá? Mas ele permanece público em repositórios científicos. Vou deixar nesse vídeo o link do trabalho acadêmico, se você quiser dar uma olhada, mas não é o foco aqui eu necessariamente entrar nas especificações do sistema de forma científica, enfim, tá bom? Mas esse canal aqui é literalmente o laboratório de onde eu exponho essa minha ideia no mundo real e vejo se ela sobrevive. E a forma de eu fazer isso foi a forma científica, usando as ferramentas de falseabilidade, refutação, etc., para expor essa ideia, para ver se ela sobrevive na internet, tá bom? Então, depois desse vídeo, eu não quero que você concorde comigo ou com o meu trabalho. Eu quero que você comece a enxergar a sua vida como um sistema e crie critérios mais claros e maduros para decidir como que você vai viver, tá bom? Então, esforço e talento sustentam o agora. Estrutura sustentam o tempo. E esse foi o vídeo de hoje, cara. Eu espero que toda quarta, às 20 horas, tem episódio novo aqui no canal. E a regra da casa é simples. Ideia boa é aquela que apanha da realidade e continua de pé. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido o conceito. Deixa um comentário aqui, se inscreve no meu canal, que é importante. E muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Te vejo na próxima quarta.